Meus irmãos, que alegria poder falar do que Deus tem feito no nosso meio, quantas pessoas somos, quantos missionários somos, quantos irmãos, quantas igrejas. A nossa denominação é uma denominação rica, avivada quanto à obra missionária. Temos a alegria de sermos hoje quase 40 famílias missionárias pelas ofertas que os irmãos contribuem, pelas ofertas e dízimos que vocês fazem na sua igreja local, e a igreja local abraça essa ferramenta da cooperação batista, denominacional, e temos a alegria de expandir o reino de Deus. Já temos nos últimos 4 anos a alegria de contar com mais de 30 igrejas plantadas. Somos quase 40 novas frentes missionárias. Pessoas têm se levantado em todos os tempos, de diversos cantos do nosso estado, para dizer que são vocacionados no Senhor e querem se dedicar à obra missionária. Igrejas têm levantado pessoas da sua comunidade de fé, do seu núcleo ali local eclesiástico, para plantar novas igrejas. Pequenos grupos têm começado esse trabalho de início de frente missionária. Então, você que está nos assistindo, se você se sente vocacionado, se você sabe que tem chamado do Senhor para a obra missionária e não se sente preparado a viver tudo isso, nós queremos te conhecer. Estamos lançando o projeto da Academia Missionária, que é nos próximos 2 anos formar 20 novos missionários para o campo do Rio Grande do Norte. Você pode participar de tudo isso. Temos quase 40 famílias no nosso campo, vamos mais 20 famílias, e o nosso desejo é que 2022, 2023, no máximo, tenhamos um culto de lançamento, inaugurando e celebrando 20 novas frentes missionárias no campo do Rio Grande do Norte. Você pode fazer parte de tudo isso. A nossa denominação é uma denominação de DNA missionário. Você trabalha na obra missionária, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Você participa do agregar da obra missionária com a sua igreja local, participando das suas atividades. Tem diversas formas de você atuar na sua igreja local. Você também pode trabalhar por meio da sua estrutura denominacional, alcançando as Escrituras de até os confins da terra, de fazer discípulos de todas as nações. Quando você é dizimista, oferta para a estrutura que você faz parte, você dizima na sua igreja local, você está abençoando as nações com o seu dízimo e investindo em missões. Você pode participar da sua atividade da igreja local, mas ajudando por meio do plano cooperativo as igrejas a investirem na vida de novos missionários. Somos quase 40 missionários hoje sustentados pelo dízimo dos irmãos e pelas ofertas que vocês enviam nesse período de campanha de missões estaduais. Cada oferta, cada adoção missionária, cada contribuição é importante. E na nossa denominação, temos a alegria, no ano de 2019, investir quase R$600 mil na obra missionária, no sustento das famílias, no aluguel de casas, frentes missionárias, auxílios de transporte, de combustível, material de capacitação, encontros missionários. Tudo isso só foi possível porque você pôde participar dessa obra conosco. Então, trazemos a nossa palavra de gratidão e uma palavra também, não deixe de investir em missões. Ore por missões, ore pela obra missionária no seu estado, adote um missionário para orar com ele, ligue para os missionários, faça pergunta, testemunhos, ore nesse momento oportuno, pois a sua presença é importante no campo de missões. Certamente os missionários sairão mais fortalecidos e a obra do Senhor vai estar mais expansiva com a ajuda dos irmãos. Vamos todos juntos trabalhar e eu quero, nesse momento, meditar nas Escrituras com vocês. Vamos poder refletir na palavra de Deus. Vamos então fazer essa leitura? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 10. Diz o seguinte: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suportem comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho.
pelo qual sofro e estou até preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Vamos orar, pedir a Deus o entendimento do Espírito, que os nossos corações estejam abertos, que as nossas igrejas estejam avivadas pelo Senhor para vivermos a missão que Deus tem confiado a nós. Oremos então. Querido Deus, eterno Pai, bendizemos o Teu nome, o Deus da nossa salvação, e pedimos, Deus, que nesse momento a Tua palavra possa inundar os nossos corações, que o Teu Espírito Santo que habita em nós, o Teu povo, possa nos mover, ó Deus, à obra missionária, e que o Senhor seja glorificado em todos os momentos, que a nossa vida seja ponto de exaltação do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Se colocássemos um título para essa mensagem missionária seria Lembre-se de Jesus. O texto vai nos apontar e direcionar tudo isso. Precisamos lembrar e poder investigar um pouco do contexto dessa carta e dessa escritura. Paulo estava preso, já seria morto na sequência, ele estava preso por ministrar a palavra, por trazer libertação àqueles que estavam presos nos seus pecados. Paulo, preso, escreve a carta ao jovem pastor Timóteo. E você pode dizer assim, mas e a carta de Paulo a Timóteo não é uma carta pastoral? Se aplica só para pastores? Não. As verdades bíblicas do cristianismo, as verdades bíblicas que o Senhor permitiu a nós, se aplica a todo crente na face da terra. Agora Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, o apoio do cristão é Cristo. Não existe nenhuma outra estrutura que dê suporte ao coração do crente. Não existe nada que possa abastecer a alma da pessoa, o vazio que temos dentro de nós, se não for a presença do próprio Jesus sobre nós. Ele está dizendo, Timóteo, o apoio do cristão é Cristo. Olha o que diz o versículo 1 e 2. Ele está dizendo, você, meu filho amado, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Ele está dizendo, Timóteo, ainda que as circunstâncias do teu ministério, ainda que as dificuldades que você esteja enfrentando, você jovem, já disposto no ministério, tudo isso não se compara à glória de Cristo Jesus sobre você. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Essa palavra vem aos nossos corações nesse período para dizer o seguinte para cada um de nós. Cristo é o suficiente para nós. A graça do Senhor sendo derramada sobre nós é o suficiente. A nossa oração tem sido, e certamente você na sua igreja tem sido, Senhor, que a graça do Senhor seja derramada sobre nossa casa, sobre o nosso lar, a nossa família, e que o Teu Espírito inunde em nossos corações e que a paz que excede todo entendimento esteja nos visitando e nos fazendo descansar em Ti. Essa é a palavra onde muitos estão aflitos, com crises emocionais, crises por estar num período de isolamento social, confinados dentro da sua casa. Mas agora Paulo está dizendo assim, Timóteo, a graça do Senhor Jesus é o suficiente para nós. Agora nós precisamos dizer para vocês, a presença de Jesus é o que nós precisamos. Nenhuma outra coisa. As pessoas que estão perdidas nos seus pecados, elas precisam também descansar nessa graça de salvação em Cristo Jesus. Essa mensagem de Paulo a Timóteo, ele começando essa parte do texto dizendo o apoio do crente, o apoio do cristão é Cristo. Só que agora ele precisa trazer as aplicações desse texto e ele vai dizer assim, olha, eu vou dar alguns exemplos. Paulo está dizendo, Timóteo, preste atenção nos exemplos que eu vou te dar. Então ele traz exemplos que nos motivam a uma caminhada de fé e missão. Exemplos que nos motivam a uma caminhada de fé e missão. Olha os 3 exemplos que Paulo vai citar do versículo 3 ao versículo 7. Ele vai dizer, suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar da colheita. Reflita no que estou dizendo.
pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Esses 3 exemplos, o exemplo do soldado que não se deixa envolver-se com a vida civil, o exemplo do atleta que compete conforme as regras e aí sim ele pode ser coroado, e o exemplo do lavrador que está trabalhando na terra, sendo com um desejo no coração, o do primeiro a colher os frutos. Essa mensagem, esses exemplos que Paulo traz para Timóteo, são exemplos que nos motivam a buscar o Senhor e entender a missão de Cristo para nós. Assim como um soldado, ele está com um objetivo traçado para a sua missão, assim como um atleta está focado no prêmio final, assim como um lavrador está olhando para a colheita, nós, cristãos, discípulos do Senhor Jesus, olhamos para os perdidos para dizer: vocês precisam também desfrutar da graça de salvação em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que Paulo está trazendo para o discípulo amado Timóteo. Timóteo, você precisa estar atento, focado. O tempo de vida é focado na missão que o Senhor confiou para nós. Se agora ele fala que o apoio do cristão é Cristo, agora ele está dizendo que esses exemplos, assim como soldado, atleta e lavrador, servem também para nos motivar e manter focado na missão que Cristo confiou a nós. Só que agora ele vai dizer algumas verdades importantes para Timóteo. Se a gente entende que a carta é uma carta pastoral, e você pode também se interrogar, se é pastoral, essa verdade, como bem falamos no início, não se aplica só para os pastores. Essas verdades se aplicam para os cristãos. Mas Paulo usa de um momento pastoral para dizer que ele nunca esquecesse. Parece até curioso. Ele está falando assim: Timóteo, lembre-se de Jesus. Essa palavra, Paulo dizendo para um jovem pastor: lembre-se de Jesus. As nossas aplicações. Agora eu tomo essa liberdade, à luz das Escrituras, de dizer para todos nós: lembrem-se de Jesus. A ausência de verdades básicas em nossa vida são verdadeiros precipícios para um erro de pecado e esquecimento da missão que o Senhor confiou a nós. Lembre-se de Jesus. Esse texto, lembre-se, traz uma verdade muito importante. Do original, o contrário do original bíblico, está dizendo, e é uma palavra aportuguesada, nós conhecemos também. Essa palavra nós conhecemos como amnésia. Aqui Paulo está dizendo assim: não tenha amnésia, não tenha esquecimento, tenha sempre o foco na sua vida, carregue a lembrança consigo, nunca esqueça de Jesus, Cristo. É importante que essa palavra, Jesus Cristo, não é nome e sobrenome, Ramon Pinto, não é nome e sobrenome, João Silva, é nome e título, Cristo, o ungido de Deus, o Messias, aquele que veio para nos salvar, aquele que é o Senhor de tudo isso, o soberano, o prometido de Deus. Paulo está dizendo a Timóteo: lembre-se de Jesus, o ungido de Deus, o Salvador. Por isso que todos os dias nos levantamos com a missão de proclamar o Salvador. Lembre-se de Jesus, o ungido de Deus. Desses exemplos que Paulo agora começa a trazer, das verdades básicas da fé cristã, eu agora tomo a liberdade, mais uma vez, de trazer sempre a lembrança do coração dessa igreja, essa mensagem de Paulo a Timóteo, a mensagem de Jesus para nós. Lembrem-se de Jesus. Não esqueça da missão. Não esqueça do primeiro amor, não esqueçam do que Cristo já fez por você, não esqueça de onde você vem, não esqueça do que você precisava. A salvação veio sobre você, a graça foi derramada, a misericórdia todos os dias derramada sobre nossa vida. Paulo está dizendo a esse Jesus, o Cristo, ele também é ressuscitado. O que faz poderoso o Evangelho de Cristo não é ele ter ido para a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, várias outras pessoas foram, mas ele foi para a cruz do Calvário focado na missão de nos salvar, de nos perdoar. Mas o que há de mais poderoso nessa mensagem é que a cruz não suportou o nosso Jesus que vivo está. Ele ressuscitou, ele está presente na minha vida, na sua vida, visitando as nossas casas, preenchendo a nossa igreja e todos os dias salvando perdidos para a glória do seu próprio nome. Jesus ressuscitado, vivo, presente, onisciente, onipotente, poderoso, pode todas as coisas. Perdoar pecados é a especialidade de Jesus.
Usar pecadores é a especialidade de Jesus. E usar uma família, participar de uma família de Cristo Jesus, ter uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus, é o desejo da obra missionária. É visitar cidades, visitar bairros, casas, ruas, para falar: Jesus quer salvar a sua vida. Paulo continua dizendo: esse Jesus que ressuscitou dos mortos, ele também é descendente de Davi. Ele diz: como descendente de Davi, ele conhece a nossa humanidade, as nossas fragilidades, ele sabe as nossas limitações. Descendente de Davi significa ele veio ao mundo, habitou entre nós, andou no meio de pecadores, sentiu fome, sentiu sede, teve que dormir, irou-se, chorou, sentiu as duras dores dessa vida. Ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa intimidade. Onisciente, onipresente, onipotente, o Deus Todo-Poderoso, mas que se fez homem, habitou entre nós para que a sua promessa de reconciliação à humanidade se cumprisse. Não voltando atrás da sua própria palavra, mas sendo fiel até o fim, fiel até a morte, cumpriu a missão que precisava ser feita. Tem um texto bíblico que nos encanta diante de tudo isso. O texto bíblico, quando Jesus está com os seus discípulos num barco, a tempestade chega, os discípulos ficam assustados, atemorizados, e eles buscam lá no barco, dizendo assim: mestre, acorda, porque está havendo uma grande tempestade. E aquele Jesus que dormia como homem, ele levanta numa autoridade divina para levantar as mãos e dizer: tempestade, se acalme. O Deus Todo-Poderoso, 100% homem, 100% divino, é o mesmo Deus que agora habita em nós, é o mesmo Deus que fala conosco, é o mesmo Deus que nos usa, apesar de nossas imperfeições. Paulo também continua dizendo: mas esse Jesus, Cristo, o ungido de Deus, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Essa palavra traz uma autoridade do discípulo de Jesus. Conforme o meu evangelho. Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que temos a condição hoje de falar isso? Será que temos nesse exato momento a autoridade de olhar para a nossa casa, de olhar para a nossa família, de olhar para os nossos amigos, nossos vizinhos, familiares, para dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? A paz que excede todo entendimento invadiu a minha vida e hoje a razão do meu viver é Jesus. Assim como Jesus, ele tem uma obra especial na sua vida, ele também te convida a abraçar a missão. Que tenhamos a autoridade que Paulo teve como discípulo do Senhor Jesus. Conforme o meu evangelho, aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo tudo que as pessoas veem em mim, a verdade de Cristo sendo transparente na minha vida. Agora caminhamos para o final, para dizer que ele diz: contudo, a palavra de Deus não está presa. Se ele estava dizendo: olha, eu estou preso como criminoso, eu estou trancado, eu estou numa masmorra, a qualquer tempo eu serei morto, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus invade os corações. A palavra de Deus está presente nos cantos onde menos esperamos. Deus se revela de diversas formas. O Senhor Jesus continua a falar nos dias de hoje para todos os pecadores. Ele se revela de maneiras que nós não imaginamos. Ele busca pessoas por meio dos seus sonhos, ele busca pessoas por meio da criação, a natureza, olhar uma praia, olhar um semiárido nordestino, olhar um ambiente de uma terra seca e não enxergar Jesus. É uma cegueira espiritual muito grande. Agora Paulo está dizendo: se aquilo que está preso em mim, trazendo as minhas marcas, as minhas dores, os meus sofrimentos, trancado numa masmorra, eu tenho uma convicção: a palavra de Deus não está presa. Eu preciso dizer para você nesse momento: as nossas igrejas nunca foram tão visitadas como está sendo nesse tempo que as igrejas estão com as portas trancadas. O evangelho do Senhor Jesus tem sido expandido na face da terra. Missionários têm se levantado. Você que trabalha na área social, você tem visto o quanto Deus tem usado a sua vida. Você que trabalha na área da saúde, você sabe a importância de cuidar das pessoas com o cuidado de Deus. Você que é professor, sabe da importância de visitar as casas dos seus alunos, de ministrar a palavra por meio da educação e de ser instrumento do Senhor nesse tempo.
Você que é da área da segurança, sabe da importância de dizer que você está em missão no Senhor dos Exércitos. Paulo está dizendo, contudo, a palavra de Deus não está presa. A nossa vida é submissão à autoridade do Senhor Jesus. Então Deus tem usado diversas maneiras, diversas estratégias para usar a sua vida, a sua forma de viver, o seu trabalho, a sua profissão, a sua dignidade, para falar das coisas do reino, para a glória do próprio Deus. Olha as estratégias que você pode usar. Você pode ligar para uma pessoa que está próxima à sua casa, passando por necessidades, e dizer, lembre-se de Jesus. Você pode botar em suas redes sociais a mensagem, lembre-se de Jesus. Está aflito? Lembre-se de Jesus. Está ansioso? Lembre-se de Jesus. Está com medo? Lembre-se de Jesus. Vai enfrentar alguma dificuldade? Lembre-se de Jesus. Se as suas dificuldades, quaisquer que sejam, a área que for, lembre-se de Jesus. Seus momentos de conquistas, vitórias, lembre-se de Jesus. Essa é a palavra que nós temos encontrado a meditar nessas Escrituras. A palavra lembre-se de Jesus para um jovem pastor foi muito mais do que você é pastor e precisa lembrar dessas verdades. Essa palavra vem ao nosso coração para dizer, nunca esqueçam da obra que Jesus fez na sua vida. Agora ele conclui o texto dizendo, por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esse texto nos traz a lembrança, a palavra de Jesus, de Marcos capítulo 10, versículo 45, que diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O nosso desejo é que a palavra de Deus, plantada no seu coração, o Espírito Santo que habita em você, seja poderoso na sua vida, a ponto de que você transmita a palavra de Deus, a ponto que você seja testemunha viva das Escrituras Sagradas, da presença do Senhor Jesus, e você tem autoridade de testemunhar sobre o que Jesus fez na tua vida. Eu sempre trago essa palavra dizendo que qualquer pessoa pode falar de Jesus. O incrédulo ou o cara que crê em Jesus. O incrédulo, ele pode falar, ser usado por Jesus, mas quem acredita em Jesus, no ato da sua conversão, ele tem autoridade para falar. Ele pode não dizer muitas coisas, mas ele pode dizer, olha, eu estava aflito, eu estava muito triste, a presença de Jesus veio na minha vida, senti uma paz, ele perdoou os meus pecados, e eu preciso dizer isso para você. É essa a autoridade que Paulo está dizendo a Timóteo, e hoje estamos refletindo. Nós precisamos viver como servos. A nossa vida sendo dada, oferecida em resgate de muitos. Eu vou encerrar dizendo, a nossa estrutura denominacional, a Convenção Batista Norte Rio Grandense, a sua Igreja Batista, essa Igreja Batista, nós fazemos parte de uma agência missionária para a glória do Senhor Jesus. E as nossas orações diárias Senhor, levanta mais missionários para essa seara. Levanta balconistas, vendedores ambulantes, levanta médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, levanta psicólogos, levanta professores, levanta administradores, empresários, tudo isso para a glória do Senhor, tudo isso para que o teu nome seja exaltado e que em todo momento a mensagem, lembre-se de Jesus, fique cravada em nossos corações. Então, nós precisamos encerrar essa mensagem assim, dizendo que nós estamos em missão, e essa missão a serviço do amor de Deus. Paulo foi um exemplo, Timóteo foi um exemplo, e hoje nos colocamos à disposição de todas as pessoas para que vejam a nossa vida como exemplo para as Escrituras, exemplo para o povo, exemplo para a sociedade, que Jesus use a nossa vida. Então encerramos essa mensagem dizendo, lembre-se de Jesus. Seja um vocacionado, alguém que tenha a autoridade de dizer, estou em missão, a serviço do amor de Deus. Que essa palavra encontre morada no seu coração, que essa palavra encontre morada no coração dessa igreja, que haja avivamento, poder sobrenatural e que missionários do Senhor se levantem em diversas áreas dessa sociedade, nesse tempo e nessa geração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus traga sobre você a convicção missionária desse tempo. Lembre-se de Jesus.